Olá, pessoal, muito bom dia. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Em instantes a gente começa. Bom Bom dia, dia, Luciano. presidente. Tudo bom, Luciano? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo Maravilha, tranquilo? tudo ótimo. Pessoal, se quiserem nos informar se o áudio tá ok, por gentileza, só para a gente ver Vídeo se tá tudo também, certo, vídeo, áudio. imagens. Se vocês puderem nos informar aí pelo chat, bacana. Ótimo, maravilha. Opa, grande Dr. Murilo Godoy, obrigado aí pelo prestígio aí de tê-lo conosco. Obrigado. O pessoal Legal. já entrando aí. Bem, acredito que a gente possa já começar no horário, né, Luciano? Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Bom, meu nome é Jorge Jaldi e vamos bater um papo hoje sobre a suspensão dos prazos processuais e outras questões aí envolvendo a pandemia Covid-19. Eu recebi o convite do Dr. Bruno Sintra, presidente da ESA, Mato Grosso. O convite foi imediatamente estendido aí à pessoa do Luciano, na qualidade de vice-presidente da Comissão de Processo Civil, de Civil e Processo Civil da OAB. E junto comigo vamos estar batendo esse papo aí com vocês para a gente abordar, em linhas gerais, todas as portarias conjuntas que foram editadas pelo tribunal, os atos do CNJ também, e aí a partir desse apanhado geral a gente fazer algumas considerações a respeito de alguns pontos específicos que têm gerado maior dúvida. Luciano, você quer começar fazendo a introdução das portarias? Quero. Vamos lá. Bom, gente, a intenção é levar até vocês esse bate-papo entre eu aqui e o Jorge lá, o Dr. Jorge lá, justamente para a gente, pelo menos, pontuar aqui algo que merece nossa atenção durante esse tempo aí, de uma situação anômala, né? Raro termos esses episódios e eu acredito que é importante, então, essa interação. E vocês podem fazer perguntas, ponderações aí no chat, a gente, na medida do possível, vamos enquadrando aqui nas nossas considerações. Perfeito. Bom, essa situação ela se iniciou lá por segunda quinzena do mês de março, do mês passado. Já vamos aí o dia 14, estamos quase fazendo um mês dessa situação diferente. E no Poder Judiciário em si, pelo menos no Poder Judiciário aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nós tivemos a primeira portaria, foi a portaria 247, de 16 de março de 2020. Aliás, não sei se vocês lembram, é uma portaria que saiu 6 horas, 6:30 da tarde, 7 horas da noite, já no final do dia, e todo mundo estava em dúvida para saber se teria ou não teria sessão, ou audiências, ou contaria prazo no dia seguinte, né? E essa Exatamente. é uma portaria que saiu no dia 16 e suspendeu os prazos e também suspendeu os atos judiciais a partir do dia 17 de março. Agora, interessante, Luciano, a gente notar, com a evolução das portarias que foram editadas, a gradação da intensidade do afastamento. Exatamente. Essa portaria Exatamente. 247, no primeiro momento, ela tratava apenas do afastamento dos magistrados e dos servidores que eventualmente tivessem visitado locais atingidos pela pandemia ou que apresentassem Isso. sintomas do Covid-19. E ela determinava também a suspensão por 15 dias apenas. Até me lembro de ter, Exatamente. no âmbito ali da Comissão de Processo Civil, da OAB, eu me lembro de ter discutido questões relacionadas à contagem do prazo dessa suspensão, se era em dias úteis, porque até então ela havia Isso. suspendido por 15 dias, né? E aí se discutia se esses Exatamente. 15 dias seriam 15 dias úteis ou não. Agora, evidentemente, que essa questão está superada, uma vez que, na Sim. sequência, apenas 2 dias depois, houve a edição da Portaria Conjunta 249 de 2019, já no dia 18. Essa sim,
ela, de uma maneira muito mais intensa, ela decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos fóruns, de todas as comarcas do estado de Mato Grosso e de todas as dependências do Poder Judiciário, né? Ela institui o regime obrigatório de teletrabalho, né? Ou seja, todos os servidores, incluindo os magistrados, em casa trabalhando, e aí sim, de forma expressa, suspende efetivamente os prazos processuais, judiciais e administrativos no âmbito do estado de Mato Grosso entre os dias 17 de março e 20 de abril, tornando, portanto, inócua aquela discussão a respeito dos prazos contarem em dias úteis ou não, uma vez que havia um período, né, de suspensão já expressamente estabelecido, portanto, de 17 de março a 20 de abril. E depois dessa 249, a situação, mais uma vez, foi tomando cada vez mais volume, né? Cada vez mais volume. E nós tivemos, então, uma resolução, daí já não é mais portaria, mas uma resolução do CNJ agora, tá? Expedida lá pelo presidente Toffoli, que estabeleceu o regime de plantão extraordinário para aplicação de todos os órgãos do Poder Judiciário, exceto STF e Justiça Eleitoral. Então, para todos os órgãos do Poder Judiciário, estava estabelecido esse plantão extraordinário. E ela também veio e suspendeu os prazos até dia 30 de abril. Então, nós tínhamos uma portaria 247 inicialmente, que pelo prazo de 15 dias, veio a 249 aqui, estadual, estabeleceu até dia 20 de abril, e depois disso, no dia 19 do 3, um dia depois da 249, veio a portaria, não é uma portaria, uma resolução, do CNJ, falando que os prazos de todos os órgãos do Poder Judiciário estariam suspensos até dia 30 de abril. Ou seja, estendeu um pouco mais essa suspensão. Exato. Importante dizer também, Luciano, que até então, antes da edição da portaria do CNJ 313, não havia uma unicidade dos prazos de suspensão nos diversos tribunais estaduais, enfim, nos órgãos do Poder Judiciário de uma forma geral. Perfeito. Então, o CNJ, valendo-se da sua competência aí, constitucional, vem então e baliza todas as suspensões, todos os prazos de suspensões de forma uniforme, de modo a facilitar a vida dos advogados que já estavam, a essa altura, com alguma dificuldade para estabelecer uma ordem no caos que até então havia sido instaurado diante de prazos diferenciados. Inclusive, aqui no Mato Grosso, logo após a edição da portaria 313 do CNJ, houve a edição, finalmente, da portaria 281, do dia 7 de abril, que equipara o prazo de suspensão, que até então, no âmbito de Mato Grosso, estava estabelecido a suspensão até o dia 20, também para o dia 30, assim como determinou a resolução do CNJ. E mais que isso, nós vamos entrar em mais detalhes sobre essa questão mais adiante. Agora, a portaria do CNJ, a resolução do CNJ, assim como a portaria aqui, 281, estabeleceu também a possibilidade de realização de audiências e sessões de julgamento, sempre que necessário e possível, né? Tanto no âmbito da Justiça Comum Estadual, quanto no âmbito dos juizados especiais, mas exclusivamente pela modalidade de videoconferência, né? Eu não tenho dúvida que isso é uma questão extremamente polêmica, vai trazer uma série de dificuldades no dia a dia da advocacia, mas o dado concreto é que essas sessões estão autorizadas e eu não sei se todos já sabem, hoje em dia a informação ela flui muito rapidamente, né? Mas na data de ontem foi editada... É a cereja do bolo, né, Lô? É a cereja do bolo. Foi editada na data de ontem a portaria 283/2020, que, de certa forma, regulamenta, ou melhor dizendo, autoriza a realização de sessão de julgamento
por videoconferência no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e no âmbito das turmas recursais a critério dos presidentes dos seus respectivos órgãos. Então, acredito que esse seja um apanhado geral da edição dos atos que foram regulando a questão da suspensão dos prazos processuais, né? A partir disso, eu acredito que a gente já possa abordar a questão da suspensão mesmo dos prazos. O que está suspenso, o que não está suspenso, enfim. Para tanto, eu acho que é importante a gente estabelecer já em primeiro plano uma diferença e destacar que o que está suspenso não é o processo, né? Isso é extremamente importante, Jorge. A atividade jurisdicional, ela não está paralisada, né? Tanto é que quem milita ativamente está percebendo que o Diário de Justiça Eletrônico tem publicado inúmeras decisões, inúmeras sentenças. Os magistrados estão em regime de teletrabalho, estão, de fato, exercendo a atividade jurisdicional. E o que está suspenso, portanto, são os prazos processuais, né? E aqui, de certa forma, nós vamos retornar com aquela importância da diferenciação dos prazos processuais e materiais, porque é justamente isso que vai determinar se o prazo está suspenso ou não. Pois é, Jorge, é interessante essa questão da suspensão, da distinção entre a suspensão dos prazos e suspensão dos processos. Inclusive na live que teve entre o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Carlos Alberto, e o presidente da OAB, o doutor Leonardo, eles foram, principalmente o presidente Carlos Alberto, ele foi muito enfático. Ele falou, olha, gente, os processos não estão suspensos. Tanto é que, e ele citou um número que eu não lembro agora, mas tiveram inúmeras decisões, sentenças, que estão sendo produzidas e expedidas nos processos, principalmente nos processos eletrônicos. Tá? Obviamente que existe uma dificuldade maior de manejo nos processos físicos. Inclusive, isso foi um ponto que o representante da advocacia, o Dr. Leonardo, fez questão de abordar incisivamente com o desembargador Carlos Alberto sobre a possibilidade de existir alguma forma, alguma maneira de retomar a tramitação dos processos físicos. Embora a gente acredite que existe uma dificuldade, principalmente pela deficiência, dificuldade de locomoção agora, as pessoas não podem se encontrar, as pessoas não podem ficar muito perto uma da outra, mas isso foi um pedido expresso do nosso presidente, do Dr. Leonardo, que está sendo demandado pela advocacia em si, da necessidade dos processos físicos tramitarem, porque muitos dos advogados precisam dessa tramitação. Entendeu? Então, é importante ponderar isso aí. Inclusive, foi um compromisso do desembargador Carlos Alberto de, até o final do mês, aí, estudar uma possibilidade, uma maneira de dar encaminhamentos aí nos processos físicos também. Perfeito, perfeito. Agora além dessa questão, que a gente observa que os processos eletrônicos, de fato, estão tendo uma movimentação mais intensa, né? E aí algumas questões começam a surgir, né? Então, voltando para aquela distinção e da importância dessa diferenciação dos prazos processuais ou não, os prazos processuais, nós sabemos, são aqueles prazos que são praticados no processo, né? Então, o prazo processual nada mais é do que aquele tempo, né? Aquele lapso temporal estabelecido para a prática de um ato processual, né? Diante disso, nós tínhamos uma discussão, logo que o Código de Processo Civil entrou em vigor, a respeito do que contava prazo em dia útil, o que contava prazo em dia corrido, né? Então, basicamente, aqueles prazos que se contam em dias úteis, hoje em dia são considerados, são prazos processuais, né? Então, essa seria, digamos assim, uma maneira da gente, sem maior dificuldade, estabelecer essa distinção. Agora, essa questão traz algumas dificuldades realmente. Algumas delas já resolvidas pelo STJ, outras nem tanto. Por exemplo,
aquele prazo para pagamento espontâneo de condenação, né? Lá do 523, parágrafo 1º, né? Houve muita discussão a respeito disso logo quando da entrada em vigor do Código, se esse prazo se contaria em dias úteis ou em dias corridos, decorrente justamente da dificuldade de estabelecer essa diferença. Se esse prazo para pagamento espontâneo, como é um prazo que depende muito mais da parte do que do causídico, e é um pagamento que vai ocorrer no mundo natural, né, não é no processo necessariamente, então se discutia muito se esse prazo corria em dias úteis ou em dias corridos. Isso. Recentemente, o STJ, por ocasião de um julgamento de um recurso especial, não era em sede de recurso repetitivo e nem nada dessa natureza, é um julgamento de um recurso especial, ele estabelece que esse prazo é processual, sim, que, portanto, esses 15 dias úteis para pagamento espontâneo da condenação se contem em dias úteis. Ora, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se é verdade que esse prazo é processual, então também é verdade que, diante de todo esse regramento excepcional que foi estabelecido, eu entendo que ele também está suspenso. Então, o prazo de pagamento de condenações, aquele prazo de pagamento espontâneo, previsto de 15 dias, né, previsto no artigo 523, na minha concepção, ele também está suspenso. Você pensa da mesma forma, Luciano? Da mesma forma, até porque, Jorge, esse prazo de pagamento, ele é exatamente o marco temporal que vai dar início ao prazo para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Exato. Então, esse é um dos fundamentos, inclusive, utilizado no resto que você falou, para conceber esse prazo de natureza processual. Ou seja, poxa, se é a partir dele que eu vou poder apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, não tem como considerar ele prazo material. Ele é também prazo processual, porque influencia no prazo processual, aí sim, sem discussão alguma, da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Eu estou de acordo com você também. Apenas para registrar, Luciano, o recurso especial que eu fiz referência é o 1708348 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize. Tá joia? Ele é um recurso que foi julgado recentemente e ele nos traz aí, pelo menos por enquanto, esse conforto, né, de saber que esse prazo vai contar em dias úteis e que por hora ele também está suspenso. E isso é importantíssimo para a gente definir se aquele devedor que não realizar o pagamento dentro desse prazo, uma vez que ele está suspenso, ele, consequentemente, não vai estar sujeito à multa, né, de 10% e nem tampouco ao acréscimo de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% também. Exatamente, exatamente. Agora vamos sair um pouco do processo e vamos pensar em outros prazos, que aí eu acho que pode ser que algumas pessoas tenham dúvida ou não. Me parece que o prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança me parece ser um prazo que não está sujeito à suspensão. Então precisa ser respeitado. Assim como também o prazo de 2 anos para ajuizamento de ação rescisória. Não me parece também alcançado pela suspensão, justamente por não se configurarem como prazos processuais. Perfeito? Perfeito, perfeito. Eu concordo contigo. E faço uma observação, Jorge, para enriquecer e robustecer essa compreensão sua. O artigo 4º da resolução do CNJ, agora já entrando naquela questão das medidas urgentes, né? O artigo 4º da resolução do CNJ, 313, ele faz pontualmente a ressalva das medidas que teriam tramitação durante o período de suspensão, tá? E ele faz um apontamento importante, que é a possibilidade da parte praticar o ato para preservar direitos, exatamente, para conservar os seus direitos e para evitar prejuízos ou danos irreparáveis. Então, a parte não está aquele que se vê ali na iminência, na necessidade de praticar o ato, ele não está impedido de praticar o ato. Ele pode sim praticar o ato sob pena
de surtir os efeitos da não prática de ato, de natureza material. Prazos processuais estão suspensos. Perfeito. Pegando carona aí na menção que você fez ao artigo 4º aí da Resolução 313, eu vou me permitir pegar uma colinha aqui, mas só para enumerar aqui algumas coisas, inclusive o mandato de segurança está expressamente lá previsto, em um dos incisos lá do artigo 4º da Resolução 313 do CNJ, como uma das providências que precisa tramitar. Inclusive, o CNJ fala em garantir a apreciação de algumas matérias e relaciona o habeas corpus, né, que evidentemente não pode ser sobrestado em hipótese alguma, e o mandato de segurança também. E ele, de uma forma bastante aberta, bastante genérica, ele trata da possibilidade e da garantia de apresentação e de apreciação de medidas liminares e antecipação de tutelas de qualquer natureza, inclusive perante os juizados especiais. Então é importante estabelecer essa distinção, e aí a gente vai entrar num tema talvez um pouco mais controvertido realmente, muito embora a resolução do CNJ diga medidas antecipatórias e cautelares de qualquer natureza, a gente sabe que, na prática, vai haver a apreciação, no caso concreto, do magistrado, e só ele vai conseguir definir, naquele caso, naquela situação concreta que está ali sendo exposta, se é caso, de fato, de apreciação imediata ou não. Até porque, quando a gente visita a portaria do Tribunal de Justiça, a gente verifica uma disposição que diz que estão suspensas a expedição de mandados, a não ser em casos urgentes. Exatamente. Então, Exatamente. você vê que existe um contraponto aqui na resolução do Tribunal, é a 281 que determina dessa maneira. E é só o magistrado que, no caso concreto, vai conseguir determinar, então, se naquele caso concreto, aquela medida que está sendo pleiteada, ela vai ser, de fato, apreciada ou não. E, Jorge, olha, veja bem, se a gente for remeter às medidas de natureza cíveis, né, as tutelas provisórias, de uma forma geral, elas têm previsão expressa no artigo 1015 sobre a possibilidade delas serem agraváveis, elas são recorríveis. Ou seja, a parte, pensando ou imaginando, ou na sua concepção, verificando que é uma situação urgente, mas o magistrado entende que não é, ela pode recorrer ao Tribunal de Justiça para questionar exatamente essa urgência ou não urgência da decisão. Perfeito. Na minha concepção. Inclusive, uma das questões que mais tem sido procurada, né, é a expedição de alvarás para levantamento de valores. Né? Evidentemente, isso consta expressamente. O judiciário precisa garantir a apreciação dessas questões. E aí, a gente volta para aquela questão que você mencionou agora há pouco. Para os processos eletrônicos, de fato, a gente observa que esses pedidos têm sido apreciados, né? Esses pedidos de expedição de alvará. Mas isso não tem acontecido, de fato, para os processos físicos, em razão dessa dificuldade de acesso. Exatamente. E acredito que a partir do dia 30 existe um trabalho que vem sendo desenvolvido pela OAB junto ao Tribunal de Justiça para que haja o estabelecimento de uma forma de se garantir o trâmite, pelo menos para essas questões mais de fato urgentes, para que aqueles processos físicos também sejam acessados e sejam apreciados os pedidos de levantamento de alvarás. Perfeito. Uma das grandes demandas aí do nosso presidente, do Dr. Leonardo, junto ao desembargador Carlos Alberto, é exatamente essa. A tramitação de processos físicos com esse conteúdo, com essa natureza da urgência, da situação iminente, e aonde mais pega, né, Jorge? Onde mais pega, principalmente nesse momento que a gente tem conturbada aí uma relação de emprego, patrão,
empregado, empregador, que a gente vê que em muitas oportunidades isso está comprometido, né? Exato. Agora uma questão que foi, inclusive, colocada aqui no chatzinho, a respeito da suspensão ou não do Bacenjude. Legal. A questão é saber se, diante de um procedimento judicial em que a próxima fase seria a realização de uma penhora via sistema Bacenjude pelo magistrado, deve o magistrado executar a ordem ou suspender e aguardar o término desse período excepcional em razão da pandemia? Eu, particularmente, penso que tudo depende da fundamentação, né? Então, se uma parte pede a realização do Bacenjude e o juiz se recusa a fazer o Bacenjude, a primeira coisa que a gente precisa destacar é qual vai ser o fundamento utilizado por esse magistrado para afastar a concessão desse pedido. Acredito eu que, para aqueles magistrados que entenderem que essa medida esteja suspensa, eles vão se ancorar no fato da dificuldade econômica decorrente do período de pandemia, do afastamento do trabalho, etc. Agora, a gente não pode esquecer que o processo não é só o executado que está no processo, também tem o exequente. Exatamente. E o exequente, Exatamente. eventualmente, também pode estar em uma situação de fragilidade econômica diante de tudo que está ocorrendo. Então, diante da inexistência de uma norma expressa no sentido de suspender a realização dessas medidas de constrição, eu não vejo, salvo melhor juízo, como se suspender, não se proceder à realização de penhora via sistema Bacenjude. Eu acredito que a gente está diante de uma situação que deve sim ser autorizada e realizada, efetivada pelo magistrado. Interessante isso aí. Uma parte, o executado, ele pode estar sofrendo, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que em muitas oportunidades a pessoa não paga porque não tem como pagar mesmo. Mas do outro lado da mesa, no outro lado da ponta da corda, é uma pessoa que também pode estar passando por isso e ela tem o crédito, né? Ela tem o crédito e ela pode também estar passando pela mesma situação do executado. Então, em que pese essa compreensão de justiça aí seja muitas vezes difícil de se enquadrar, né, na situação concreta, mas, salvo o melhor juízo, eu também acompanho vossa relatoria. Opa, perfeito, maravilha. Estou bem acompanhado, então. Não, e até porque a gente não pode esquecer também que, de qualquer forma, quando realizada a penhora, a parte contrária vai ser intimada da penhora e vai ter a oportunidade de falar, né, olha, de alegar impenhorabilidade, de alegar eventual excesso de penhora, inclusive substituir a garantia, inclusive, do bem que foi penhorado, né? Enfim. Eu estou notando que deu uma interrupção aqui. Já volto. Estou conectando o fone. Ah, perfeito. Tá tudo certo, né? Pode seguir aí. Perfeito, perfeito. Bom, eu tenho uma pergunta que foi encaminhada aqui, Luciano. Só vamos esperar o pessoal do chat confirmar que está tudo ok? Pode mandar ele aí. Grande Diogo Pécora. Maravilha, está comentando aqui que sobre o que a gente está falando, eu tive um caso concreto e o magistrado fundamentou a situação caótica causada pela Covid-19. Maravilha. Aproveitar a presença aí do Bruno. Bruno, tudo bem? Você pode me dizer se está tudo ok com o áudio aí? Que eu senti uma interferência aqui. Está tudo certo, né? Estou aqui. Perfeito, maravilha. Vamos continuar. Eu recebi aqui, Luciano, um questionamento de nosso conselheiro federal, doutor Ulisses Rabaneda, muito interessante, que eu queria colocar aqui para vocês. Vamos lá. O Ulisses Rabaneda levanta a questão muito interessante relacionada aos negócios jurídicos processuais. A questão dele é a seguinte: poderiam as partes, mesmo diante da edição
de todo esse regramento a respeito da suspensão dos prazos processuais, poderiam as partes regularem algo diferente por meio dos negócios jurídicos processuais? O que você acha a respeito disso? Inclusive, nós já trocamos uma ideia antes, né? Mas eu acho perfeitamente possível. As partes não estão atreladas a essas diretrizes, essas normas do Poder Judiciário. Inclusive, isso é tranquilamente aplicável à questão do negócio jurídico processual. Inclusive, no próprio CPC, as partes podem apresentar um cronograma dos atos processuais, né? Então, acredito que nada impediria que ambos, conjuntamente, através de seus advogados, aperfeiçoassem um negócio processual para abster, não querer mais essa suspensão e dar continuidade ao seu processo. Perfeito. Mas daí, Jorge, eu faço um ping-pong e retorno aqui, faço uma réplica aqui. E se o ato processual necessário à continuidade do processo for uma instrução em julgamento, onde vai demandar a presença física tanto do Poder Judiciário como das partes, testemunhas, servidores, etc., como faríamos? Aí eu acho que nessa hipótese, eu acho que não acredito que poderia ser convencionado algo nesse sentido. Eu acredito que o que evidentemente, quando a gente fala em negócio jurídico processual, a gente tem que ter em mente que as partes podem, diante do artigo 190 lá do CPC, regular sobre direitos que admitam autocomposição, sobre direitos disponíveis, né? E ali eles vão se autorregular em relação aos seus ônus, poderes, faculdades e deveres. Uma vez que o processo não está suspenso, apenas os prazos processuais estão suspensos, e uma vez que esse prazo processual que se quer regular por meio desse negócio jurídico processual é algo direcionado exclusivamente às partes, eu não vejo por que se impedir ou se obstar a realização desse negócio jurídico processual, ainda que seja para afastar a suspensão determinada pelo CNJ e pelo Tribunal de Justiça. E isso, é bom lembrar, independeria de homologação judicial, né? As partes têm essa autonomia garantida lá pelo artigo 190 do CPC. Agora eu quero trazer uma distinção aqui. Vamos imaginar uma situação um pouco sui generis, mas que pode acontecer. Vamos imaginar aquela parte que tenha celebrado um negócio jurídico processual antes da pandemia. Porque eu acredito que a pergunta seja direcionada para aquele momento atual. Então, as partes já cientes da pandemia, elas resolvem, em igualdade de condições, celebrar um negócio jurídico processual hoje, já cientes de todo o problema decorrente da pandemia e etc. Aí não vejo problema nenhum. Agora, se a gente estiver falando de um negócio jurídico processual celebrado num período anterior à ocorrência de todos esses fatos, né? E aí, se observada a onerosidade excessiva, né? O desequilíbrio entre essas partes, e o fator é imprevisível realmente, né? Eu vejo que esse negócio jurídico processual celebrado antes da pandemia, ele pode ser revisado judicialmente se uma dessas partes se sentir em uma situação de excessiva onerosidade diante da surpresa, né, de tudo isso que está acontecendo. Eu penso dessa forma. Interessantíssima essa questão. E vai dar muito pano para manga. Muito pano para manga. Vai sim. Uma cautela que eu acredito que precisa ser adotada também pelos advogados, nesse tempo em que as sentenças estão sendo proferidas e as pessoas estão acessando o PJE para verificar o conteúdo das decisões e das sentenças, que eu acho que é uma menção que eu gostaria de fazer aqui, é com relação à preclusão consumativa, né? Perfeito. Porque, embora os prazos estejam suspensos, nada impede que as partes produzam o ato.
Então, digamos que Exatamente. diante de uma sentença desfavorável, né, digamos que as partes, a parte que se sentiu prejudicada, ou a parte sucumbente, resolva interpor o recurso. Nada vai impedir que ela protocole o recurso. E esse recurso vai ser tempestivo, até porque não existe mais, diante da nova sistemática, aquela discussão a respeito do recurso prematuro, né? Aquele recurso protocolado antes da fluência do prazo. Então, ela pode fazer o recurso, né? Agora, uma vez praticado o ato, né, ainda que durante o período de suspensão, o ato está praticado e não haverá a oportunidade de reiteração desse ato no momento posterior. Acho que isso precisa ficar claro, né? Até porque, uma vez praticado o ato, há a ocorrência da preclusão consumativa e, seja ele um recurso, ou seja ele uma manifestação, ela tá realizada. Ela não vai poder ser objeto de nova manifestação no momento posterior em que esses prazos processuais voltarem a fluir. Jorge, e é interessante isso aí, porque também foi um pedido do desembargador Carlos Alberto, na live com o nosso presidente Leonardo, de que os advogados deem continuidade à tramitação dos processos que estão tramitando, pelo menos os eletrônicos. Que isso não fique parado, embora suspensos os prazos, mas que deem continuidade aos processos para que eles tramitem. Obviamente que a gente sabe que existe uma limitação, muitas vezes de contato com o seu cliente. Isso você precisa, para a prática do ato, você precisa de alguma diligência externa. Aí sim, justifica-se. E a suspensão dos prazos está aí para isso aí, principalmente para isso aí, por da existência dessas limitações de diligências externas. Mas para aqueles atos que seja possível a prática do ato imediatamente, não tem razão de que não seja praticado, né? Perfeito. Estou de acordo. Luciano, vamos falar um pouquinho. A gente já se encaminha aí para 40 minutos aí. 40 minutos? Passou voando, hein, cara? E agradeço imensamente a participação aí de todos que estão nos dando a honra aí de nos ouvir nesse bate-papo aqui. Mas eu gostaria de falar sobre essa resolução, agora mais recente, agora do dia 13, que é a resolução, na verdade é uma portaria, né? 283/2020. É ela que autoriza a realização de sessão de julgamento por videoconferência no âmbito aí do tribunal e das turmas recursais. Você quer falar um pouquinho sobre ela? Como ela é bem recente, eu vou me permitir abrir ela aqui também, porque eu destaquei alguns pontos aqui importantes para falar. Não, é interessante ela. A portaria anterior, ela já vinha comentando sobre a possibilidade de implantação e utilização desse sistema por videoconferências, né? A 281, salvo engano. Isso porque a resolução do CNJ faz expressa menção sobre a possibilidade de prática de atos através de sistemas virtuais, né? Por videoconferências ou sessões virtuais. Então, veio o CNJ, o presidente, inclusive, na conversa com o Dr. Leonardo, o presidente, falou já estava anunciando que o departamento de TI do tribunal já estava em processo avançado de implantação disso aí, da possibilidade dessas sessões virtuais, e agora, a portaria 283, agora de ontem, veio a solidificar, consolidar essa possibilidade das sessões virtuais. Você abriu aí a portaria, Jorge? Pode dar uma olhada aí, falar para o povo. Para não ficar exaustivo aqui e ficar lendo os artigos, eu vou resumir aqui, eu acho que os dois maiores problemas que eu identifico já de plano, que dizem respeito a essa questão da realização de sessões por videoconferência. O primeiro deles é com relação a garantir ao advogado a realização da sua sustentação oral, né? Esse direito é inafastável, né? De realização de sustentação oral.
E ele está previsto aqui no artigo, o artigo 3º, como não poderia ser diferente, mas ele traz uma baliza aqui que eu acredito que possa restringir de alguma forma o exercício, embora eu, em última análise, creio que nesse momento a exigência aqui de cadastro, solicitação para sustentação oral em 24 horas antes da sessão, né? O Tribunal de Justiça adotou essa prática um tempo atrás, quando a gente estava diante de uma situação de normalidade. Então as publicações saíam: olha, se você quiser se cadastrar para fazer sustentação oral, mande um e-mail aqui para a secretaria, para que você possa então fazer o uso da palavra, né? E aí eu me lembro de ter recebido muitas reclamações no âmbito da comissão, e lembro de ter atuado, a comissão ter atuado nesse sentido, para garantir para aquele advogado que não tenha feito esse requerimento com 24 horas de antecedência, que ele, uma vez que esteja lá na sessão, preencha lá o requerimento no momento da realização da sessão e tenha garantido Exatamente. A palavra concedida pelo tempo regimental, né? Eu observo que, na prática forense, que o Tribunal de Justiça tem, sim, respeitado essa possibilidade. Agora, nós estamos diante de um cenário um pouco diferente, né? O artigo 3º da portaria, ele traz a exigência, vamos colocar assim, né, de que essa inscrição seja feita previamente, num período de até 24 horas antes da sessão se iniciar, até porque há necessidade de realização de um cadastro e de uma senha, né, uma senha, para que o advogado possa ter acesso a essa plataforma. Então, esse julgamento vai acontecer da seguinte maneira: ele vai ser transmitido pela plataforma do YouTube, né, que nós já estamos acostumados a assistir lá as sessões de julgamento, elas já são transmitidas, né? A diferença é que os desembargadores não vão estar lá no tribunal, os desembargadores vão estar em regime de teletrabalho, né? E me preocupa tão somente essa questão da limitação do prazo de 24 horas de antecedência, né? Muito embora me parece que talvez por um critério uma questão de ordem técnica, isso vai acabar acontecendo. Então eu acredito que por prudência os advogados devem estar atentos a esse prazo, para evitar, embora tudo possa ser questionado depois, eu acredito que nesse caso existe uma justificativa de ordem técnica que pode vir a ser utilizada como fundamento para não anular ou não conceder. Não existir questionamentos, né? Exato, né? Então acho que a cautela deve falar mais alto nesse momento, e aí eu creio que a gente vai precisar estar atento a esse prazo de 24 horas. E outra questão, que até você levantou mais cedo quando a gente conversava sobre esse assunto, é aquela relacionada à intimação da sessão, né? Isso me preocupa sobremaneira, sobretudo diante da redação do artigo 6º, né? Parágrafo único, que ele diz o seguinte: para a realização da primeira sessão por videoconferência, os órgãos julgadores poderão utilizar os processos pautados e que restaram não julgados a partir do dia 17. Aqui eu vejo um problema mais sério. Eu queria que você puder comentar um pouquinho a respeito dessa questão. Jorge, isso aí eu acho que é algo que os advogados têm que tomar muito cuidado. Tem que estar muito atento. Por quê? Porque quando a gente verifica aí as pautas que foram formadas antes dessa situação anômala, principalmente da primeira portaria, que é a 247, né, lá do dia 17 de março, houve a inclusão em pauta e houve a publicação dos processos pautados. Tá? O regimento interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ele fala que a dispensa de nova publicação para inclusão em pauta, nova pauta, dependerá que o adiamento seja em sessão.
Então, apenas adiamento em sessão de julgamento vai dispensar uma nova publicação de pauta, de inclusão em pauta de julgamento. Uma sessão de julgamento já iniciada. Exatamente. No caso, agora, as sessões que não ocorreram a partir do dia 17, elas não se iniciaram. Em Exato. que pese houve a publicação, houve a inclusão em pauta antes do dia 17, Perfeito. mas as sessões não se iniciaram. Exato. Ou seja, não houve adiamentos em sessão de julgamento. Exato. Não, e vamos lembrar que no dia 17 de março, o prazo já estava suspenso. Já estava suspenso. Já estava suspenso. Então, eu joguei essa discussão no nosso grupo do WhatsApp, né? Porque eu estou verificando em alguns processos que eu tenho, que estavam pautados, uma certidão dizendo que houve a publicação, esse processo não foi julgado por conta da suspensão dos prazos e dos atos processuais, e vai ser incluído automaticamente quando retornar os trabalhos. Ou seja, os advogados precisam ficar muito atentos a essa situação, porque existe a grande possibilidade dos seus processos não sejam publicados novamente a inclusão em pauta, o que é a forma de aviso dos advogados que vai a julgamento esses processos, esses recursos. Então, é importantíssimo isso aí. Inclusive, podemos até estudar, amadurecer aí uma forma de orientar os advogados, ou mesmo até de ir ao Tribunal de Justiça e perguntar a eles, né? Perfeito. Eu acredito que isso a gente pode trabalhar. Essa é uma questão que o Dr. Helder está levantando aqui. Eu vejo aqui, se esses processos pautados antes do dia 17/3 terão que ser pautados novamente. É uma dúvida também do Dr. Gustavo Pérez, que está aqui justamente ratificando que estão certificando que os recursos pautados para o dia 25 serão automaticamente julgados na próxima sessão. Então, de fato, eu acho que isso merece um amadurecimento, né? Essa questão merece um amadurecimento no âmbito da Comissão Civil, Processo Civil. Vamos convocar aí uma discussão online, né? Devidamente no âmbito residencial, né? Para a gente poder discutir essa questão que eu acho que vai ser muito importante que a OAB se posicione a respeito dessa questão, né? Se de fato a sessão para a qual aquele advogado estava intimado não havia se iniciado, a conclusão, em princípio, é que ela deve sim ser publicada. E aí é importante falar que o prazo processual de antecedência, né, para o qual o advogado deve ser intimado é de 5 dias. E vamos lembrar que ele é um prazo processual, né? Vamos lembrar que ele também é um prazo processual. É um prazo processual. E que, em tese, ele também estaria suspenso, né? Mas para isso... Exato. Mas para isso a portaria trouxe a solução no artigo 6º, onde ela diz expressamente que a suspensão dos prazos processuais estabelecida na portaria 281, que é aquela anterior, não se aplica aos expedientes relacionados à realização de sessão por videoconferência. E isso eu entendo estar em linha também com a normatização do CNJ, que também previu a possibilidade de realização dessas sessões por videoconferência. Então, nesse aspecto, eu não vejo conflito, eu não vejo problema, então somente com relação a essa questão da intimação prévia para a realização da sessão, que é direito do advogado e da parte. Mas, Jorge, daí eu coloco mais uma pimenta nessa conversa aí. Eles não estavam suspensos até hoje. Exato. Ou melhor, eles estavam suspensos do dia 17 até hoje. Exatamente. Né? Porque a partir da publicação da portaria 283, retoma a tramitação de prazos de processos, de recursos, que podem ir a julgamento. Né? Exatamente. Aí eu faço essa compreensão. A minha interpretação da norma é essa. Mas existia uma suspensão, sim, do dia 17
até hoje, dia 14 de abril. Perfeito, Né? perfeito, perfeito. Eu acredito que a gente deva amadurecer sim essa questão e, se assim for deliberado em reunião, a partir de uma discussão técnica a respeito desse assunto, a gente, via Ordem dos Advogados, pode sim, sem dúvida nenhuma, fazer o acompanhamento dessa questão perante o tribunal e, sem dúvida nenhuma, vai prevalecer o bom senso, porque não é possível Perfeito. que a gente tenha uma sessão de julgamento em que o advogado seja pego de surpresa, né, da inclusão de um julgamento em que ele não havia sido previamente intimado da data, né. Isso traria, sem dúvida nenhuma, prejuízo, nulidade decorrente dessa surpresa. Eu queria aproveitar nossos últimos 10 minutinhos, Luciano, se você me permite, para falar sobre o projeto de lei 1179/2020. Tá? Na semana passada, esse projeto circulou aí pelo WhatsApp, né? E a gente também circulou a notícia de que o Senado tinha aprovado esse projeto Exatamente. de lei. Eu acho que é importante trazer uma informação. Esse projeto, de fato, está aprovado no âmbito do Senado Federal. Isso. E ele ainda pende de apreciação pela Câmara dos Deputados. Nós temos um procedimento legislativo bicameral, né, instituído lá no artigo 65 da Constituição, de modo que isso ainda não está em vigor. E é necessário também apontar que, pelo menos no meu caso, eu recebi em vários grupos de WhatsApp esse projeto de lei que foi apresentado pela senadora Antônia Anastasia, mas o texto que foi aprovado e o texto que foi encaminhado à Câmara dos Deputados é um texto substitutivo da senadora Simone Tebet. E esse texto que foi aprovado no Senado, ele traz algumas modificações naquele texto que circulou de forma mais intensa no WhatsApp. Então, eu queria passar aqui rapidamente, em linhas gerais, o que se quis regular com essa questão. E uma das questões que está em discussão no âmbito desse processo legislativo é a suspensão ou não dos prazos de prescrição e decadência, né? Esse projeto trata, em um determinado ponto, a respeito dessa suspensão. Na verdade, é logo no início, né? Ele estabelece, artigo 3º do projeto. Ele estabelece o seguinte, que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte: bem, se nós temos um projeto de lei que muito provavelmente vai ser apreciado rapidamente pela Câmara dos Deputados e tudo indica que vai ser sancionado pelo Presidente da República, dizendo que é a partir da entrada em vigor da lei que os prazos prescricionais e decadenciais estarão suspensos. Então eu sou levado a concluir que eles não estão suspensos. Até porque não tem nada nesse sentido, né? Não tem todas as normativas que nós fizemos referência. Pelo contrário, eles não mencionam expressamente a suspensão dos prazos decadenciais e prescricionais e, inclusive, garantem a necessidade de tramitação e apreciação de pedidos urgentes para evitar perecimento de direito. Então, fica aí o alerta, né, para que aqueles advogados que eventualmente têm em suas mãos demandas que estão para prescrever ou na iminência do decaimento do direito através da decadência, que apresentem imediatamente esses pedidos para fim de evitar problemas, Jorge, mais adiante. Você tem toda a razão. E olha que interessante. Uma das medidas, salvo engano, acho que é na portaria 281, preocupada com essa dificuldade na movimentação dos processos físicos, ela autoriza que incidentes processuais ou ações conexas que seriam protocoladas através do meio físico, seja utilizado o meio eletrônico para fazê-lo. Ela autoriza que isso seja adotado pelos advogados através do meio eletrônico. Bem então lembrado. É importantíssimo isso aí, porque isso abre
o leque aí de instrumentos para que o advogado proponha as medidas e não perca, se uma ação conexa ou um incidente processual, não perca a possibilidade disso acontecer. Perfeito. Né? Bom, a Valquíria aqui da ESA está me dando um alerta aqui que daqui a pouco a live vai cair, porque o Instagram parece que limita em 1 hora. Então eu já vou passar aqui para nossas considerações finais, Luciano. Mas de um modo geral eu só queria fazer um comentário a respeito do projeto, rapidinho, para dizer o seguinte, que esse projeto de lei, ele de forma muito clara, tá? Ele institui normas de caráter transitório, ele não revoga nenhuma disposição legal, ele só estabelece a suspensão da eficácia de determinados aspectos, justamente para fazer frente a esse momento totalmente excepcional, né? E ele está voltado para as relações jurídicas de direito privado, né? Existe uma live que está disponível lá no Conjur, muito boa a respeito desse projeto de lei, eu recomendo a todos que assistam, porque ela traz informações muito relevantes. Queria passar a palavra para você, Luciano, fazer suas considerações finais aí, por gentileza. Ótimo, Jorge. Essa live do Conjur, na verdade, é o canal do Conjur no YouTube. Exato. Eles estão fazendo não uma, foi a primeira com o Toffoli, com o Dr. Otávio, a Ruda Alvim, mas ele está fazendo várias séries de programas abordando essa questão do projeto de lei e outros temas esporádicos. Né? Perfeito. É isso aí. Gente, eu só queria agradecer você, Jorge, agradecer a ESA, a oportunidade, nosso presidente Leonardo, que sempre se mostrando atuante aí, ele nunca cansa, nunca para, né, de atuar, principalmente nesse momento aí, onde uma situação anômala que a gente surge em demandas das mais diversas aí. E nós estamos acompanhando, os trabalhos da nossa comissão não param. Eu queria convidar a todos aí, presentes, não presentes, conhecidos, advogados, estagiários, que compareçam e participem da nossa comissão. Nós precisamos bastante. Nós temos aí reuniões presenciais mensais, mas nada impede que essa participação seja de outras formas, através do WhatsApp ou em outros projetos da comissão. Perfeito. Tá? Jorge, estou sempre à disposição. Obrigado, pessoal da ESA, Bruno, Valquíria, todo o pessoal aí que possibilita e nos dá essa ferramenta para estar junto aí do advogado. Sabendo que ele é a pessoa que mais sente e mais se coloca como órfão nesse momento de necessidade, né? Um grande abraço aí. Obrigado. Eu quero também, Luciano, agradecer demais o convite da ESA, agradecer o Bruno, agradecer a Valquíria por viabilizar essa ferramenta, agradecer a participação de todos vocês. Infelizmente a gente não consegue responder todas as perguntas, né? Mas à medida do possível aí a gente vai viabilizar sim. Inclusive está no âmbito da comissão a elaboração de uma espécie de uma cartilha de orientação, né, para como proceder dessa forma. E, enfim, nos colocar à disposição aí de todos aqueles que queiram participar da comissão. Esse mês nós faremos uma reunião virtual via aplicativo Zoom. A gente vai informar aí com mais detalhes no Instagram e da comissão. E, novamente, agradeço a todos aí pela paciência aí de nos ouvir nesse bate-papo aí. Tá joia? Muito obrigado a todos aí e vamos enfrentar essa pandemia aí com coragem. Tá joia? Exatamente. Obrigado a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.